Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Josias repara o templo. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita e nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: Sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada para repararem a casa. Todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: Os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e o entregaram na mão daqueles que executam a obra, que têm a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, o filho de Safã, e Acbor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que está achado. Porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Assim, Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, a esposa de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém na sua segunda parte, e eles conversaram com ela. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar e não será extinta. Porém, ao rei de Judá, o qual vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel: No tocante às palavras que tens ouvido, como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor.
Eis que, por isso, eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles trouxeram de volta ao rei a palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. E o rei enviou, e se reuniram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos planetas, e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas dos sodomitas, que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. E demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia, os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol à entrada da casa do Senhor pela câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo, e os demoliu dali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon,
o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto ele os demoliu, e queimou o lugar alto, e o triturou até virar pó, e queimou o bosque. E, ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar e o contaminou, segundo a palavra do Senhor que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então ele disse: Que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: Deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim eles deixaram os seus ossos em paz, com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, aos quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor a ira, Josias removeu e fez a eles segundo todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: Guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente, ali não era celebrada uma Páscoa assim, desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares e os feiticeiros e as imagens e os ídolos e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro que Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira, com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés, ao mesmo tempo, lhe havia provocado. E o Senhor disse: Também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: O meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria, até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem desde Megido e o trouxeram até Jerusalém, e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu, e fê-lo rei no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Líbna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor,
segundo tudo que seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Amate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. E pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou seu nome para Jeoaquim, e retirou Jeoacás. E ele veio ao Egito e ali morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar o dinheiro de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zébida, a filha de Pedaías de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Josias abole a idolatria. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença. E as imagens que estavam no alto acima deles, ele cortou. E os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços. Delas fez pó e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés e Efraim e Simeão, chegando até Naftali, com os seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques, e reduziu a pó as imagens esculpidas, e cortou todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safã, o filho de Azalias, e Maaseias, o governador da cidade, e a Joá, o filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim. E eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos que trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente. E os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la.
e outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço. E dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: Tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, o filho de Safã, e a Abdon, o filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre vós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro.
E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa em Jerusalém. Além disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascual no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa na casa que Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascual e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos, estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias, e Semaías, e Natanael, os seus irmãos, e Asabias, e Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascual, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com fogo, de acordo com a ordenança. Mas as outras ofertas santas cozeram em potes e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E posteriormente eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes. Porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço,
porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos, 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta. E nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isto, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias saiu-lhe ao encontro. Porém ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra, porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus que está comigo, não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem, e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu, e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias. E todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e lhes fizeram uma ordenança em Israel. E eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.